Meus amigos, como nós combinamos, né, vamos ver agora a pena de morte no sistema brasileiro. Nós dissemos que a pena de morte é possível em caso de guerra declarada. Não disse, estou falando agora, é possível em caso de guerra declarada. É só olhar o artigo 5º, inciso 47, a linha A. Pena de morte no Brasil só em caso de guerra declarada. E quando se fala em guerra declarada, seria na vigência do estado de sítio. Basta você olhar querendo do artigo 137 ao artigo 139 da Constituição. É possível pena de morte em caso de guerra declarada. Então, decreto presidencial cria o estado de sítio. Na vigência do estado de sítio, pode haver, dentro das situações previstas no Código Penal Militar, uma que assegure a pena de morte. Então, recapitulando, pena de morte só em caso de guerra declarada. É importante você olhar o decreto que vai criar o estado de sítio. Na vigência do estado de sítio, tenho que olhar o Código Penal Militar Brasileiro. No Código Penal Militar Brasileiro, no artigo, por exemplo, 356, tem lá, favorecer o inimigo, pena reclusão de 20 anos até a pena de morte. Nós nunca aplicamos, mas é importante. Pena de morte é o tema da moda, infelizmente pela morte dos brasileiros na Indonésia que realizaram tráfico de drogas. Aqui no Brasil, pena de morte só em caso de guerra declarada. Pode se perguntar, mas professor, pena de morte tem a ver com direitos humanos? Tem algum tratado do sistema da OEA que tem lá a admissão da pena de morte? Bom, se você olhar a Convenção Americana de Direitos Humanos, o decreto 678 de 1992, no artigo 4º tem lá, a Convenção Americana não gosta da pena de morte, mas se o país já tinha a pena de morte, pode manter. Não pode ampliar as situações. Se retirar, não pode trazer de volta. É um exemplo de vedação retrocesso, cai muito em prova da ordem em concurso público. É o artigo 4º, item 3º. O país tem pena de morte. Se retirar a pena de morte, não poderá restabelecer. Artigo 4º, item 3º do decreto 678 de 1992, que é a Convenção Americana, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Não erre em prova, hein? No Brasil tem pena de morte em caso de guerra declarada, estado de sítio, decreto presidencial, e na Convenção Americana não gosta da pena de morte, mas se tiver pode manter, se tem não pode ampliar, se retirar não pode trazer de volta. É um exemplo de vedação retrocesso. Até a próxima.